Olá, queridas e queridos amigos que nos ouvem pelo canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Estamos unidos nesse momento para mais uma reflexão, para mais preces e radiações e podermos apreciar as benesses que os benfeitores espirituais, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem. Para início desse momento, leremos uma mensagem de Carlos Torres Pastorinho, em Minutos de Sabedoria. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado. É nesse instante que rogamos a Jesus que acalme as tempestades mentais, as tempestades emocionais que estão conosco em alguns momentos. Roguemos a Jesus que ampare-nos em nossas aflições e que nos dê serenidade nos momentos de euforia, cuidando assim da nossa vida, para que nos sintamos cada vez mais fortalecidos na fé, na esperança, em valores maiores, morais e espirituais, que possamos abrir os nossos corações para o amor e para as intenções de bem-estar, e assim estarmos prontos, nos amando o nosso próximo, cuidando de nós e cuidando do nosso próximo. Ó Jesus, ampara-nos, ilumina-nos, fortalece-nos, para que sejamos firmes na propagação do Teu Evangelho através do exemplo do amor. Que assim possamos estar caminhando, certos de que tudo passa, alegrias e tristezas, e tudo virá com a bênção da misericórdia divina, para que estejamos fortes com as experiências e incentivados para continuar na fé, no amor, na caridade, esperançosos por dias melhores. Assim, Jesus abençoa todos nós, encarnados, desencarnados, a todos que nos ouvem e aqueles que ainda não puderam nos ouvir. O Teu Evangelho de luz chegará um dia aos corações de todos. Que assim, Jesus, nos sintamos felizes por ouvir as mensagens e que o nosso coração esteja sereno ao ouvi-la para a prática do bem, do amor e da caridade sempre. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 16, o suicídio e a loucura. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados,
coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente do pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. A calma, a resignação profunda, a fé em Deus e a fé no futuro são os meios que devemos usar para nos fortalecer em espírito e assim, naturalmente, nos afastarmos das ideias do suicídio. O suicídio, assim como a loucura, não resolvem os efeitos dos infortúnios e das decepções. Ao contrário, abreviando-se os dias de vida, liberta-se de um mal e entra-se em outro mais longo e terrível, pois ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Incredulidade, dúvida sobre o futuro, ideias materialistas, revoltas, são os maiores incitadores do suicídio, porque ocasionam a covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos suicidas. Materialismo e incredulidade conduzem ao suicídio e à loucura, porque nos oferecem unicamente o nada. E sendo o nada a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente do que continuar sofrendo. O homem vive algum tempo sem alimento, pouco tempo sem água, mas não vive sem esperança. Fazendo-nos, portanto, confiantes no futuro, levando-nos a entender que os sofrimentos são passageiros e infundindo-nos esperança, evitaremos o suicídio e a loucura. E assim, fortalecidos em espíritos, exercitaremos a esperança e encontraremos a razão para viver. Continuando, Senhor, as vibrações desta noite, vamos pedir as bênçãos para a água dos nossos lares e do planeta. Pai de amor, agradecemos as bênçãos do dia que termina. Tudo que não foi construtivo, que seja apagado nas sombras da noite. Um novo dia virá, trazendo esperanças renovadas. Renovadas forças ao vaso físico que nos é necessário para a continuidade da caminhada
construtiva. Nossa força está no Senhor, Criador do céu e da terra. Genuflexos, pedimos renovação das forças da natureza através das águas que banham o planeta, beneficiando com a limpeza profunda nossos mares, cachoeiras, rios, lagos, fontes de água diversa que correm alegremente sobre a terra e que, captadas para nossa utilidade vivencial, possa encher de força renovada todos os seres que dela necessitam. Em cada hospital, lar ou abrigo, dai-nos, ó Pai, a sabedoria de preservá-la em situação de uso curador. Agradecemos, Pai. Sabemos que a água, em razão de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é manifestada. Ao ser ingerida, penetrando nossos corpos, produz êxitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. A água magnetizada favorece a transformação e a circulação do sangue. É tão poderosa que atua a nível de perispírito. E agradecemos a Deus por toda essa misericórdia espargida sobre nós, sobre a terra. Agradecidos, confiantes no vosso amor e na certeza de que nessa noite nossos humores no corpo e na alma serão vivificados e fortalecidos para que o dia de amanhã possa transcorrer em paz. Que assim seja. Boa noite.